Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, dobradinha live e podcast, programa muito especial, pós-título do New York Knicks. Teve o vídeo que eu publiquei no canal falando sobre o jogo 5, a conquista do New York Knicks, eu postei no feed do podcast também, e agora a gente está aqui para falar mais sobre o título dos Knicks, falar mais sobre trajetória dos Knicks até o título, alguns personagens importantes, falar do lado do San Antonio Spurs, futuro do San Antonio Spurs após perder a final da NBA. E eu tô aqui com um convidado muito especial. Ele prometeu que ele participaria do podcast caso o New York Knicks fosse campeão, e ele cumpriu. Está aqui Gustavo Teixeira, NBA da Deprê, camisa 23, o maior torcedor do New York Knicks nesse país. Gustavo, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao podcast. A última vez que você participou, eu estava aqui desabafando sobre o Detroit Pistons, tendo dificuldades contra o Orlando Magic nos playoffs da NBA. Passou tanto tempo que é até estranho pensar que o Detroit Pistons estava nos playoffs de tanto tempo que já foi. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, e eu já te jogo com a seguinte pergunta: quando que você passou a acreditar que o New York Knicks, esse time do New York Knicks, podia ser campeão? Cara, boa noite. Boa tarde, bom dia, né? Independente da hora que você estiver assistindo aí, a galera de casa. Cara, eu comecei a acreditar a partir do momento que o Philadelphia 76ers passou pelo Boston Celtics, ganhou do Boston Celtics naquela série de 7 jogos, e logo depois a gente atropelou o Sixers sem a menor dificuldade, né? É que depois que o Knicks passou por cima do Sixers, depois que a gente venceu o Sixers, que a gente anulou o Joel Embiid, aí era fácil, né? Ser engenheiro de obra pronta e dizer que o Knicks teve um caminho fácil. Mas no momento que o Celtics foi eliminado pelo Philadelphia 76ers, algumas pessoas falavam sobre o Philadelphia 76ers como um adversário complicado. A partir do momento que a gente conseguiu atropelar os Sixers daquela forma, eu acreditei que era totalmente possível ser campeão. Na verdade, sendo bem sincero, essa possibilidade já sempre existiu. Eu acho que a gente tinha uma certa dúvida se enfrentasse o OKC, por ser um time um pouco mais maduro, por ter um jogador 2 vezes MVP, por ter um time que já chegou lá, né? Já fez acontecer, já foi à final e foi campeão. Contra o San Antonio Spurs, apesar de grande parte da torcida do Knicks entender que o San Antonio Spurs seria um adversário mais complicado vindo do Oeste, eu acho que todo mundo também sabia que a gente tinha chances reais. Pintavam como um 80-20, 70-30 a favor do Spurs, e a gente via ali como um, tá, o Spurs pode ser levemente favorito, mas é um 55-45. Então assim, cara, a gente começou a acreditar a partir do momento que a gente atropelou os Sixers, e definitivamente a partir do momento que o nosso adversário foi o Spurs. Eu concordo com... Calma aí, que eu tô recebendo Peraí, com algum eco aqui. calma aí. Eu tô tipo Foi a aqui. mulher do sanduíche, ishi. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar nos primeiros memes Calma da aí. internet. Agora foi. Vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, show. Vou marcar, vou ter que editar isso aqui. Bora. Voltando aqui ao assunto, eu concordo com você que eu acho que as pessoas... Boa parte, né? Teve gente que colocou o New York Knicks como palpite. Eu vi algumas pessoas da imprensa dos Estados Unidos que colocaram e tal. Mas a maioria das pessoas tinha o New York Knicks. E eu lembro de falar aqui no podcast, eu olhei ao vivo as odds pra San Antonio Spurs campeão, New York Knicks campeão. E eu, pessoal, tá muito desequilibrado. E você compara com as odds de outras finais da NBA, era muito parecida com as odds do Boston Celtics contra o Dallas Mavericks, com o Dallas Mavericks sendo o New York Knicks e o Boston Celtics sendo o San Antonio Spurs, que eu achei muito desequilibrado. A diferença era bem menor. E eu falei isso aqui no programa, né? Eu acho que as pessoas meio que descartaram o que os Knicks estavam fazendo nos playoffs por causa dos adversários. Que era o 76ers, o Atlanta Hawks, o Cleveland Cavaliers. Mas o meu ponto sempre foi, não é só o que os Knicks estão vencendo, é como que o New York Knicks está vencendo, né? E os Knicks estavam jogando o melhor basquete
da temporada da NBA durante os playoffs, né? E é curioso a progressão da temporada do New York Knicks. Eu tô aqui pra quem tá assistindo, pra quem tá escutando, eu vou descrever. Eu tô com a classificação na temporada regular. O New York Knicks foi o terceiro colocado na Conferência Leste, com 53 vitórias, 29 derrotas. A temporada regular do New York Knicks em alguns momentos se arrastou, né, Gustavo? O time não parecia estar jogando o melhor. Parecia que dava pra ver ali a dor do crescimento entre você sair do estilo de jogo do Tom Thibodeau pro estilo de jogo do Mike Brown. E era um time que tinha muito... Antes da temporada, era um dos palpites mais populares, talvez o palpite mais popular para finais da NBA. Muita gente acreditava no New York Knicks. Só que aí, conforme a temporada regular foi se desenhando, esse favoritismo do New York Knicks se esfriou e eu sinto que as pessoas esqueceram um pouco do New York Knicks. Ao ponto, você que é torcedor dos Knicks, eu tenho certeza que você vai lembrar, Gustavo, na série da primeira rodada dos playoffs, e eu fui uma pessoa que falou isso, eu falava assim, pô, Atlanta Hawks terminou muito bem o ano. Atlanta Hawks terminou com uma das melhores sequências da temporada. Pode ser uma série difícil. Então, é um time que começa com favoritismo, aí o pessoal esquece um pouco ele ao longo da temporada regular, aí chega nos playoffs com um time do Atlanta Hawks que aí muita gente, pô, será que tem alguma coisa aqui? Então, realmente foi uma montanha russa em termos da percepção do público e a percepção das chances de título do New York Knicks ao longo do ano. Você concorda? Com certeza, com certeza. Ao longo da temporada regular, o time foi flutuando absurdamente. Só que assim, cara, o Knicks, em momento algum dessa caminhada com o Jalen Brunson, e mesmo se você for voltar na temporada que a gente teve com o Julius Randle lá em 2021, nunca foi exatamente aquele time de convencer na temporada regular. Sempre foi um time que ganhava aquela carga, ia ganhando aquela carga durante a temporada regular, e quando chegava em abril, explodia. Isso era é uma característica tanto do time como um todo, mesmo antes desse elenco ser formado, quanto também do Jalen Brunson, que cresce algo absurdo na pós-temporada. Eu acho que é é o jogador que mais cresce em playoffs que eu vi na minha vida. Não sei se você já tem algum nome que supere ele nesse sentido. Mas durante a temporada regular, exatamente, cara, eu não me preocupei tanto. Até porque o Knicks conseguia ser competitivo contra o San Antonio Spurs, por exemplo. Ganhou 2 de 3 jogos. Conseguiu ser competitivo contra o Minnesota Timberwolves, que eu pessoalmente via como um grande time da Conferência Oeste. Conseguia ser competitivo contra o Denver Nuggets. Então, a grande dificuldade mesmo era o OKC. Como eu te disse lá atrás, pegar o OKC numa final poderia ser um ponto ali que faria o torcedor do Knicks duvidar mais desse time. Mas ao longo da temporada, a real tinha o OKC e o San Antonio Spurs jogando muito mais bola do que todo mundo, ponto. Talvez o teu Detroit Pistons entre nessa conversa também, mas aí eu não quero tocar nesse ponto sensível para você. Tínhamos esses Respeita, três por times se favor. destacando. Em alguns momentos tinha ali o Boston Celtics, que também foi colocado como um time mais favorito do que o Knicks em diversos momentos, que eu achava uma loucura. Porque por mais que esse time conseguisse entregar na temporada regular, naquela rotação longa de 12 jogadores, quando você encurta a rotação, quando você tem uma rotação de 7, 8 jogadores, é algo completamente diferente, é algo completamente favorável ao Knicks, que é um time que tem 5 titulares excelentes, que conseguem chegar a 10 pontos de média com certa tranquilidade, e tem ali um trio vindo do banco que não é o mais perfeito do mundo e se provou durante essa série em alguns momentos não ser. Eu acho que teve um momento do jogo 4 ou não sei se foi o jogo 4 ou o jogo 5, que tava 21-2 em algum momento pro banco Sim. do San Antonio Spurs, sabe? Então, assim, é isso, cara. Eu entendo esses altos e baixos da temporada do Knicks, mas também em nenhum momento eu fiquei, nossa, vamos tocar o sinal de alerta aqui que a gente pode acabar perdendo a chance de levar a Conferência Leste num dos anos mais fáceis do Leste. É bom deixar Uhum. isso claro. O Knicks teve uma grande oportunidade esse ano de vencer o Leste e aproveitou essa oportunidade. É importante você aproveitar essas janelas que a história te permite também, porque, por exemplo, em 94, quando a gente teve a chance de ganhar, quando o Michael Jordan estava fora, a gente perdeu para o Houston Rockets no jogo 7, com o time não jogando nada. Esse ano a gente conseguiu consolidar esse favoritismo, a gente chegou numa final que, na minha opinião, era muito mais cara pra gente do que pro Spurs, óbvio, porque todo mundo no nosso time tá beirando os 30 anos de idade, tá todo mundo entrando no seu auge, enquanto o San Antonio Spurs vai ter o quê? 15 anos? Com Dylan Sim. Harper, com Stephen Castle, com Victor Wembanyama, que tem 22, 21, 20 anos. Então, assim, cara, nunca foi preocupante esses altos e baixos do Knicks. E
O alto veio no pico da temporada, no momento mais importante dos playoffs, que a gente acabou ganhando aí 13 jogos em 14, né? Nos últimos, Sim. quase 15 dos últimos 16. Enfim, Sim. perdemos um nos últimos 16 jogos. É a segunda maior sequência de vitórias na história dos playoffs, né? Atrás apenas do Golden State Warriors de 2017, né? E esse ponto que você falou sobre o banco, a gente que acompanha a NBA, a gente há algum tempo a gente sabe, né? Chega no finais da NBA, a sensação que dá é que cada rodada dos playoffs que passa é um jogador a menos vindo do banco que você confia. E mesmo essa questão da a vantagem que o San Antonio Spurs estava levando no banco, é porque o Dylan Harper estava vindo do banco, né? Tipo, 25 pontos do banco do San Antonio Spurs, 21 do Dylan Harper, né? Coisas do tipo, né? E realmente, o New York Knicks foi perdendo. Foi o jogo 4 ou foi o jogo... Não, acho que foi o jogo 4 que o Alvarado teve uma sequência muito boa. Teve uma sequência de 4 minutos de Jordan Clarkson que foi boa. O Landry Shamet ameaçou engrenar no jogo 5 e imediatamente se machucou. E o Mitchell Robinson foi uma vergonha nessa série. O Mitchell Robinson fez uma série terrível. O jogo 5 dele foi muito bom. Ele pegou, acho que foram 6 rebotes ofensivos, se eu não me engano. E o rebote ofensivo decisivo, né? Mas, no geral, os playoffs dele não... A final dele não foi... Botar com o dedo quebrado também, tem tudo mais, isso. Mas Chega nas finais assim, na reta final da NBA, a lista de jogadores que você confia é muito pequena. E por isso que a gente discute tanto a questão de será que o fulano pode ser o melhor jogador num time campeão? Será que ele é capaz de carregar um time, não sei o quê? E o New York Knicks tem esse cara, que é o Jalen Brunson. E eu tava separando aqui algumas coisas que o Jalen Brunson é extremamente incomum, porque na história da NBA a gente teve 4 MVPs de finais da liga com menos de 1,90m. A gente tem o Jalen Brunson 2026 com 1,88m. Aliás, parênteses aqui, Gustavo, eu e você não somos pessoas muito altas. Jalen Brunson é listado oficialmente com 1,88m. Não tem possibilidade dele realmente ter 1,88m. Parece muito mais baixo, mano. Muito mais baixo. Ele é listado com a mesma altura do Curry, que também tá nessa lista aqui. MVP das finais de 2022 com 1,88m. Eu não consegui encontrar uma boa foto dos dois no mesmo ângulo, assim, juntos pra comparar. Mas eu fui assistir uns vídeos dele jogando, tipo, busquei aqui Brunson contra Curry e tal. O Curry, assim, não é 15 centímetros mais alto que o Brunson, mas ele é claramente mais alto que o Brunson. O Brunson, eu chutaria... É porque ele também tem a questão que ele tem o braço curto. Ele é meio troncudo e tem o braço curto. Então faz ele parecer um pouco mais baixo. Mas ele não tem 1,88m nem aqui, nem na China. Stephen Curry foi MVP das finais em 2022, como eu falei. O Tony Parker, ele foi MVP das finais em 2007, com 1,88m também. Mas assim, ele não deveria ter sido MVP das finais, deveria ter sido o Tim Duncan. E mesmo que você acredite que ele merece, o melhor jogador daquele time era o Tim Duncan, né? Então, aqui a gente tá falando de times que o melhor jogador era um cara com menos de 1,90m. E aí você tem o jogador mais baixo a conseguir isso, que é o Isaiah Thomas. Isaiah Thomas do Detroit Pistons foi MVP das finais de 1990 com 1,85m. É muito incomum um jogador tão baixo que, por mais que... Assim, a altura não é tudo e tal, mas basquete, cara, sempre vai importar, sempre vai ser melhor o cara que tem 2 metros de altura, o cara que tem mais força, o cara que consegue se impor fisicamente. E o Jalen Brunson, da altura dele, seja 1,88m, seja 1,80m, ele conseguir dominar o jogo da forma como ele faz, é um negócio de outro mundo. A forma como ele conseguiu, nesse jogo 5, nada funcionou no New York Knicks no jogo 5. E ele fez tudo em quadra. E é um time dos Knicks que é meio que montado pra vencer o Boston Celtics, né? Por conta da profundidade nas alas e tal. Não precisou vencer o Boston Celtics, mas eu sinto que você tem um pivô que arremessa de 3 por conta do Jalen Brunson, você precisa abrir espaço pra ele atacar a cesta. Você tem esses alas maiores com boa capacidade defensiva, como o Josh Hart, o Mikal Bridges e o OG Anunoby. É também pra você conseguir esconder mais o Jalen Brunson. Então, os Knicks têm uma super estrela em comum e montaram um time perfeito pra esconder ele na defesa e pra compensar as limitações físicas dele. Não, com certeza. É importante deixar isso claro, cara, porque assim, primeiro,
o Knicks consegue ser campeão, como você disse, por ter esse jogador fora da curva, por ter esse jogador espetacular. Inclusive, já vi pessoas falando que teremos que ter conversas desconfortáveis sobre Jalen Brunson. Eu sou sempre contra esse papo de conversas desconfortáveis sobre fulano porque ganhou um título, mas dessa vez eu sou a favor por ser o Brunson. Agora, eu tenho que deixar uma coisa bem clara, cara. Eu não vejo o Brunson como, nossa, esse cara que se não fosse ele, o Knicks jamais seria campeão, não sei o quê. O Knicks tem um time muito forte. Isso tem que ser deixado bem claro. Assim como o San Antonio Spurs tinha um time muito forte, além do Victor Wembanyama. Muitas vezes, na hora de falar sobre o San Antonio Spurs, as pessoas só falavam de Victor Wembanyama. Desde o início da temporada, estava batendo na tecla do Dylan Harper, do Stephen Castle, que estavam jogando muita bola. Assim como no New York Knicks. Por que, que o New York Knicks consegue ser campeão nesses playoffs, nessa temporada? Cara, na minha opinião, principalmente depois daquele jogo 3 contra o Atlanta Hawks, até tem o momento do Rick Brunson com o Jalen Brunson no banco de reservas, onde o Rick Brunson pede pro Jalen Brunson fazer a bola circular mais, fazer o jogo fluir mais. Porque como você disse, a gente tem uma profundidade de alas muito grande. A gente tem 3 alas que atacam a cesta, que conseguem arremessar de 3, conseguem pontuar de qualquer lugar. Basicamente, todos os jogadores do Knicks conseguem pontuar de qualquer lugar. A partir daquele momento, eu acho que o Jalen Brunson entendeu que ele precisava jogar pro time, que ele precisava jogar pro Knicks ser campeão, e não para ele ganhar uma premiação no final da temporada, no último jogo das finais, seu Finals MVP, seja lá o que for. Ele entendeu que precisava jogar pro time. A partir dali, o Karl Anthony Towns começa a ter um papel absurdo. Eu nunca vi um pivô elevar tanto a armação de jogo dele durante os playoffs Sim. como o Karl Anthony Towns elevou esse ano. Teve um momento, é que no final, nessa reta final, eu admito que eu parei de acompanhar a estatística, passei a ser mais emocional. Mas teve um momento que ele tava com 3,5 assistências a mais de média, mano. Ele tinha 3 assistências de média na temporada regular e passou a ter 7,5 nos playoffs. Algo completamente absurdo. Essa carta na manga que o Mike Brown teve, essa visão que o Mike Brown teve, essa humildade que o Jalen Brunson teve de ficar menos tempo com a bola, entende? Eu acho que foi o principal motivo desse título do New York Knicks. Esse estalo que o Knicks teve a partir desse jogo 3 contra o Atlanta Hawks, em que a gente estava perdendo de 2-1. E como você disse, já tinha muita gente dizendo que possivelmente esse Hawks estava no momento melhor que o Knicks e ia acabar eliminando o Knicks. Era uma possibilidade real. Era algo que eu estava com medo naquele momento. Sim. Todo torcedor do Knicks estava com medo. Essa virada de chave é espetacular. Como você falou, a profundidade de alas, o OG Anunoby, cara, vai ter a camisa aposentada no New York Knicks, sem sombra de Sim. dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele representa o espírito do time, ele representa tudo que o Knicks é e sempre foi. O Josh Hart, cara, tenho a sensação de que dependendo do que ele fizer no Knicks daqui pra frente, dependendo de como for a relação dele com a franquia, ele também pode ter essa camisa Sim. aposentada. Cara, aquela coisa do ruf, 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 que eu É. brinco até no meu canal, o próprio Mike Brown puxa no "Who Let the Dogs Out" lá na hora da comemoração. Cara, ele é isso, ele é um pitbull dentro de quadra, mano. Sim. É bizarro como ele consegue estar em todo lado. No primeiro jogo, pô, em 5 minutos ele tinha 5 rebotes, sabe? Naquele momento eu vi que o Josh Hart estava na série e acreditava perfeitamente nesse time. O Michael Bridges eu vou deixar ele em stand-by porque ele me decepcionou bastante, admito, Sim. nessas finais. Esperava um pouco mais dele, mas também não comprometeu defensivamente, foi importante pra gente. Cara, mas no final das contas é o que você falou. O Jalen Brunson é o líder desse time e eu acho que esse jogo 5 mostra por que ele é o dono do time, por que ele Sim. é o principal jogador desse time, por que ele foi o MVP Finals tanto das finais de conferência, que eu acho que o Karl Anthony Towns até merecia mais, e porque ele foi o Finals MVP. Cara, ele tem a capacidade de resolver jogos que ninguém imagina que ele pode resolver. Ninguém imagina que um moleque que um cara de 1,85, 1,80, 1,88, seja lá o que for, a gente É. não sabe, vai ter que pegar uma fita métrica pra ver quanto realmente Sim. ele tem. Ninguém imagina que ele pode tirar jogos de 40, 45, igual foi ontem, pontos da cartola, e ele faz isso ano após ano desde 2023. Ele vem provando Sim. que é, pra mim, um dos jogadores que mais cresce nos playoffs da história da NBA. É, o OG Anunoby, ele se tornou uma lenda de Nova York, né? E você falou sobre camisa aposentada, eu não duvido nada uma estátua do Tapinha, tipo, uma estátua com um monte de cara assim, e ele lá alto, pô, porque é uma das maiores cestas da história da NBA. Assim, acho que a gente pode discutir aqui e tal, mas tá no grupo. Tá no grupo de maiores cestas da história da NBA, o que ele fez. E, ainda mais quando você leva em consideração que logo antes teve o toco dele no
no De'Aaron Fox, né? Que a gente vai falar sobre o De'Aaron Fox. Já tem gente perguntando no chat sobre o De'Aaron Fox, né? Então, eu só queria... O último ponto sobre o Jalen Brunson é que eu não sei se ele tá recebendo o crédito que ele merece pela decisão dele de dar um desconto pro New York Knicks, né? Porque foi algo que na época chamou atenção e depois a gente meio que esqueceu. Ele, em 2024, ele renovou o contrato com o New York Knicks. Se ele tivesse esperado até 2025, ele teria alcançado os 7 anos de serviço na NBA e aí ele poderia assinar por uma porcentagem maior da folha salarial, do teto salarial. Ele poderia assinar em 2025 por 4 anos, 269 milhões de dólares, que dá uma média aí de 67 milhões de dólares por temporada. Não fazia sentido financeiramente pro Jalen Brunson assinar esse contrato em 2024. Só que ele, na intenção de dar mais flexibilidade pro New York Knicks, e ali a gente tava entrando na era do novo teto salarial, das novas regras e tal, ter essa flexibilidade era gigantesco. Ele assina por 4 anos, 156 milhões de dólares, 39 milhões de dólares por temporada, então ele dá um desconto pro New York Knicks de 113 milhões de dólares, 28 milhões de dólares por ano. E com essa flexibilidade, o que o New York Knicks pode fazer? Trazer o Karl Anthony Towns, trazer o Mikal Bridges, renovar o contrato do Giannunobi sem passar sufoco. O time tá abaixo do segundo teto nesse momento por conta desse desconto que o Jalen Brunson deu. E assim, muita gente nos comentários falando assim, esse dinheiro ele compensa fácil depois. Não compensa fácil. 113 milhões de dólares é muito dinheiro. Ele vai assinar o Supermax em 2029, vai assinar um contrato de 70, 80 milhões de dólares por ano, o máximo que puder e tal. Esse é um baita contrato. Esses 113 milhões de dólares, não tem patrocínio que chegue em 113 milhões de dólares, 28 milhões de dólares por ano. Me desculpa. É claro que ele vai ser sempre o cara apaixonado, todo mundo vai amar ele em Nova York, ele nunca vai ter que pagar uma refeição em Nova York e tudo mais, mas esse dinheiro aqui ele não recupera. Só que a questão não é só o dinheiro, é a questão de, eu quero ser campeão, vou tomar essa decisão. E o Jalen Brunson, claro que ele é diferente da maior parte dos jogadores, porque o pai dele foi jogador, então ele não é... Grande parte dos jogadores vem de origens pobres e tal, ele já tinha essa segurança financeira, né? Não tinha tanta gente que dependia dele como outros jogadores que vêm de origem humilde, mas ele tomou essa decisão que provavelmente sem esse desconto que o Jalen Brunson dá pro New York Knicks, a equipe não troca pelo Mikal Bridges ou não troca pelo Karl Anthony Towns, ou então quando renova com o Giannunobi, bota eles acima do segundo teto, e aí não consegue fazer aquelas movimentações menores, tipo trazer o José Alvarado numa troca e tudo mais. Então, foi gigantesco. E assim, tudo que ele fez em quadra já é gigantesco, já torna ele uma das maiores lendas, não só do New York Knicks, mas da história dos esportes de Nova York. Mas quando você lembra o que ele fez pra esse time poder ser construído, é um negócio absurdo. Eu vou te falar, cara, eu acho que agora, sendo campeão em Nova York, sendo o cara que deu esse título pra Nova York, talvez ele até consiga recuperar ou chegar perto desses 120, 110 milhões aí que ele deixou pra trás nos contratos. Mas, cara, é isso, assim, a decisão dele. E é bom deixar claro, Gabriel, uma coisa que você nem mencionou. Na época, mesmo dando esse desconto pro New York Knicks, as pessoas olhavam pro contrato do Jalen Brunson e falavam que o Knicks estava sendo roubado, que o Knicks estava sendo assaltado, que era um contrato que não podia não ser vantajoso pro New York Knicks. Era nesse nível. Quando o Jalen Brunson chega ao New York Knicks, vindo do Dallas Mavericks, as pessoas falavam que o Knicks estava sendo assaltado. Sim, então, era esse nesse é o nível. segundo contrato, né? Esse é quando ele renova com o New York Knicks. Mas teve muito isso. Eu era uma das pessoas que achava muito questionável o valor que o New York Knicks estava pagando pro Jalen Brunson vindo do Dallas Mavericks, né? Só que é engraçado que era um contrato que parecia meio que, como você falou, um roubo, e rapidamente virou um dos melhores contratos da NBA. Com certeza, é bom deixar claro que ele é o terceiro contrato desse time. O maior é do Karl Anthony Towns, que vai receber 60 milhões no fim do contrato, hoje está recebendo 50 mais ou menos.
O segundo é o OG. O OG Anunoby eu acho que recebe mais do que 40 também. Ele recebe na casa dos 40 milhões. E tem E o aí Bridges sim também. vem o Tem o Jalen Brunson. Não, mas tem o isso. Bridges. O Bridges tá acho que na casa dos 40, 50 também. Vou dar uma olhada aqui enquanto você fala. Não, eu acho que o Bridges tá um pouquinho abaixo, se eu não me engano, mas confere aí. Cara, é isso, assim, a forma que ele toma essa decisão, a forma que ele decide dar esse desconto ao New York Knicks, porque ele entendia que ele poderia ser esse cara, esse fator chave, esse cara decisivo que ia fazer, como eu falei, aquele cara que ia matar um jogo com 45 pontos e definir um título pro New York Knicks, poderia ser ele, mas ele precisaria de ajuda para isso. E o Karl Anthony Towns chega para ser essa ajuda absurda, como eu falei, foi o principal fator pro New York Knicks dar a virada de chave nos playoffs, a partir daquele jogo contra o Atlanta Hawks. O Giannis Nobe, como você disse, uma das cestas mais importantes da história do New York Knicks, são dois jogadores que recebem mais do que ele. A chegada do Michael Bridges depois, enfim, cara, Você tem razão, o realmente Michael Bridges absurdo. Michael Bridges Oi. é 4 milhões a menos que o Jalen Brunson na próxima temporada. Eu achava que era o conto. Eu achava que ele tinha passado da casa dos 40, mas não, era o Giannis. Você estava certo. Não, mas é pra você ver como Sim, o Brunson recebe pouco sim. pra NBA atual. É, O Michael Bridges tem um contrato que vale 4 milhões a menos do que o dele. Se sim. você olhar o impacto dos dois em quadro, o impacto dos dois é completamente desproporcional em relação ao salário. Mas é isso, cara. A grandeza, a idolatria, o Gabriel, as pessoas até me perguntam muito, pô, o Jalen Brunson já é o maior ídolo da história do Knicks? Cara, maior não é. Porque a história, ela vai sendo. Não dá pra cravar isso agora. É igual o nome de rua. Você não pode dar nome de rua pra pessoa que ainda tá viva, né? Porque a Sim. pessoa ainda pode fazer alguma cagada durante a vida. O Jalen Brunson ainda pode fazer alguma cagada que vai me deixar puto com ele e falar que ele não é o maior Nick de todos os Sim. tempos. Mas ele tá no caminho pra isso, cara, inegavelmente. E as atitudes dele, as decisões dele até fora de quadra mostram isso sem sombra de dúvidas. Eu acho que ele é um cara que se ele pegar uma arma e matar alguém no meio de Times Square, o pessoal vai falar assim, pô, o que o outro cara fez? Vamos, pô, não sei, né? Porque assim, Nova York, quando se fala de esportes, né, assim, maior ídolo da cidade de Nova York. No futebol americano, você tem o New York Giants e o New York Jets. O Giants é maior que os Jets, mas os Jets têm muita torcida também, então dilui um pouco. Quando você fala de beisebol, você tem o New York Yankees, que é gigantesco, mas você tem o New York Mets também, que é um time muito relevante. Quando você fala de basquete, e assim, todo respeito ao torcedor do Brooklyn Nets, o Nets é irrelevante em Nova York. O Nets não tem torcida. O Nets, no auge do KD, Kyrie, James Harden, não conseguia ter relevância perto do New York Knicks quando o New York Knicks estava na merda. Então é como se fosse uma cidade de um time só de basquete, né? Então, acho que o Jalen Brunson é o maior ídolo, porque você pensa... Vamos pensando em ídolos do New York, da cidade de Nova York no século XXI, a gente pensa muito no Eli Manning, mas tem muita gente que torce pro New York Jets em Nova York que não liga tanto pro Eli Manning, né? E aí pega a galera do beisebol, né? O Derek Jeter e... Acho que o Alex Rodrigues não é tão querido assim, Mariano Rivera e tal. Mas aí tem a galera que torce pro New York Nets. E quanto ao Knicks, não, né? E sobre o que você falou, né? Eu acho que a questão do ele se tornou, pra mim... É porque o Patrick Ewing, ele tem muitos anos de serviço, né? Ele joga a carreira inteira dele no New York Knicks e ele é líder de todas as estatísticas. E o Jalen Brunson, como ele chegou um pouco mais tarde, né? Ele nunca vai equiparar isso. Mas eu acho que tendo um título... É que é muito difícil comparar com o Patrick Ewing por conta dessa... São carreiras completamente diferentes, porque o Patrick Ewing nunca consegue um título, né? Então, eu acho que você tem um Big Four. Eu acho que você tem Patrick Ewing, Willis Reed, Walt Frazier e Jalen Brunson. E aí você... Aí vai depender do que o Jalen Brunson vai fazer daqui pra frente. Mas, assim... História... será que ele passou o Carmelo Anthony e tal, pô? Cara, não, Carmelo, esquece. É. Carmelo ele passou em 2023. Sim, Com calma, vamos ser justos aqui. Sim. Mas, pô, cara, é que eu olho pro torcedor do New York Knicks, pro nova-iorquino de modo geral, parece que o torcedor do Knicks ele valoriza muito o aspecto família, sabe? O aspecto do cara ser aquele jogador que vai frequentar a arena depois, que vai estar ali nos jogos do Knicks depois. Por isso que eu acho que, por exemplo, o Frazier é muito mais ídolo do que o Willis Reed.
Porque ele conseguiu administrar melhor essa relação com a cidade, melhor essa relação com a franquia ao longo dos anos do que o Willis Reed. Por mais que o Reed tenha vencido os 2 prêmios de Finals MVP nos anos 70, sabe? O O Patrick Walt Ewing, Frazier, por ele exemplo, foi comentarista também, né? E acho que isso ajuda muito, né? Ele usa aqueles ternos e tal. o Patrick Ewing, por exemplo, também é outro que sempre vai ser um ídolo absurdo, mesmo sem ter ganho um título, porque, cara, ele foi aquele resquício de grandeza que o Knicks teve entre os anos 70 e esse título de agora. Era aquele cara que tava ali, que não largava o osso, que tava com o Knicks numa época que a gente não tinha nada, né? Então, assim, essa idolatria vem muito além de conquistas, né, cara? É muito sobre a relação que você desenvolve com a cidade, com a franquia. E eu acho que o Jalen Brunson claramente tem noção disso, cara. Ele claramente tem noção da grandeza dele. Eu acho que ele tem tudo pra se tornar esse maior Nick de todos os tempos. Verdade, vamos passar pro San Antonio Spurs agora, o lado do San Antonio Spurs aqui. Antes, pedir pro pessoal se inscrever, deixar like, deixar comentário aqui, quem tá assistindo na live, quem tá assistindo no YouTube depois. Você que tá no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante para o podcast. San Antonio Spurs fala do futuro da franquia. E eu queria começar falando sobre um ponto que eu acho que é um ponto polêmico, Gustavo, porque acho que sempre acontece depois de uma final da NBA, quando se trata de um time jovem, né? A tendência é a gente olhar para esse time do San Antonio Spurs e pensar que foi a primeira de muitas oportunidades que eles vão ter nas finais da NBA. E se eu tivesse que apostar aqui, eu não consigo ver um mundo que o Victor Wembanyama não é campeão da NBA pelo menos uma vez. Só que a história da NBA te diz que existe uma possibilidade muito real do San Antonio Spurs nunca voltar à final da NBA. E não é querer, assim, não é querer tripudiar do torcedor do San Antonio Spurs, eu tô falando da realidade. Eu acredito que o San Antonio Spurs vai ser campeão. Eles têm uma base absurda. Mas você lembra em 2012 aquele time do Oklahoma City Thunder? Aquele time do Oklahoma City Thunder tinha Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden e Serge Ibaka, todos ali com 25 anos ou menos. E, assim, eles chegam na final da NBA muito antes do esperado. Um pouco mais tarde, assim, em termos de ano. Kevin Durant é draftado em 2007, né? Ele chegou em 2012. O Wembanyama foi draftado em 2023, né? Então, os Spurs chegam até antes do Oklahoma City Thunder. Mas naquela época, a gente achava que o Oklahoma City Thunder ia estar na final da NBA sempre. E aquela versão do time do Oklahoma City Thunder nunca voltou pra final da NBA. O time chega na final de conferência em 2016, perde pro Golden State Warriors e depois tchau. O Kevin Durant sai e o James Harden sai antes disso pra ir pro Houston Rockets e aquele time acabou. Então, eu ainda apostaria que o San Antonio Spurs volta, né? Mas é muito difícil chegar numa final da NBA, né? Então, existe uma possibilidade de ter sido a única vez. Mas eu não acredito que vai ser, porque é muito talento, é um trio muito talentoso e... Assim, você só não pode levar em... Assim, não é automático que o San Antonio Spurs vai voltar a estar na disputa. Ainda mais numa Conferência Oeste tão difícil, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. É só a gente olhar para o histórico recente. São 8 anos com 8 campeões diferentes. A gente não vive mais aquela era onde você é bom agora e você continua. E assim, cara, é importante ressaltar. Os Spurs têm muito talento. O Dylan Harper, o Stephen Castle e o Victor Wembanyama têm 21, 22 e 20 anos, assim, não respectivamente, só sair falando das idades aleatoriamente. Mas é para vocês terem noção, pra gente ter uma noção do quão jovem é esse time. Só que a gente sabe na história da NBA que talento acumulado não necessariamente significa título. Não necessariamente significa bons resultados. Quantos times bons sendo montados na história da NBA a gente já não viu ruir por diversos motivos? Seja por problemas de vestiário, seja por chegou um ponto ali que a franquia não conseguiu equilibrar salários, seja porque uma certa grande estrela decide jogar no grande rival, como o Kevin Durant fez em 2016 com o próprio Thunder. Esse Thunder podia ter ganho um título se o Durant insistisse um pouco mais. Mas quem garante que se o Victor Wembanyama chegar em 4 finais seguidas com o Knicks, perder as 4 finais seguidas pro Knicks, ele não chega lá na frente e decide, quer saber? Chega, vou jogar no Knicks e acabou. É imprevisível, é totalmente imprevisível. Tudo indica que o San Antonio Spurs vai conseguir. Só que assim,
Eu vou até tocar num ponto que eu acho que você vai querer tocar também, que é da personalidade do Victor Wembanyama. Eu vi algumas coisas na personalidade do Victor Wembanyama durante essa série, sendo o torcedor adversário, e então, consequentemente, implicando um pouco mais com ele, que mostram que talvez ele não seja um cara tão fácil de lidar. Ele chegou ao Mas o nível de clima no Trae Spurs é Young. bom, o clima tá bom. Enquanto tá ganhando, é fácil, o clima tá bom. Quando o resultado para de chegar, que o problema começa a aparecer, né? Ele chegou em nível Trae Young de ódio da torcida do New York Knicks, ultrapassou? Não, ainda não. Mas É, ele teve várias atitudes assim lamentáveis. Por exemplo, no final do jogo 5 ele não foi cumprimentar os jogadores do New York Knicks. Eu não me lembro de uma super estrela sair de quadra depois de uma derrota em final, sem pelo menos apertar a mão da outra grande estrela que ganhou o jogo. Não me lembro disso. tem o Detroit Pistons, né, quando é eliminado pelo Chicago Bulls, né, aquela histórica, né, mas é a final de conferência. Só passando rapidamente, ó, o Wembanyama tem 22 anos, o Stephen Castle tem 21 e o Dylan Harper tem 20, né, e tem um ponto também que é importante, o que o San Antonio Spurs fez nessa sequência de 3 drafts é literalmente proibido agora. Porque eles tiveram 3 escolhas no top 5 seguidas e a partir de agora, nas regras novas da loteria, você não vai poder. Então eles meio que fizeram isso na reta final ali, né? Na última hora que você podia fazer algo do tipo. A gente tem que falar sobre o Victor Wembanyama. Eu separei aqui os números dele nas finais. Ele teve 26 pontos por jogo, que é uma boa média, ótima média, mas com aproveitamento baixo. 42,3% em arremesso de quadra, 27,3% em arremesso de 3, 11,2 rebotes, 2,6 assistências, 2,6 turnovers por jogo e 3,6 tocos por partida. Para um cara que tem 22 anos, é espetacular o desempenho dele nos playoffs como um todo. E eu falei no podcast que eu achei que teve alguns momentos dessas finais da NBA, principalmente ali, acho que culminou no jogo 3, que eu acho que começou no Oklahoma City Thunder, que de fato o Thunder estava sendo muito físico com ele, estava passando da linha com a fisicalidade, e ele meio tipo, eu tenho que responder aqui, não posso deixar eles me intimidarem, e isso é certo, você tem que fazer isso mesmo. Só que eu acho que ele acabou se deixando levar, e eu acho que teve alguns momentos que, principalmente nessa série contra os Knicks, jogo 3, jogo 4, que ele meio que parou de jogar basquete e tava... Ele se perdeu. Ele se perdeu nessa questão ali do... tentar ali cavar uma falta, vou tentar ali provocar o jogador dos Knicks e tal, e eu acho que ele se perdeu. E assim, até a gente tava falando antes de entrar no ar, né, Gustavo? Ele tem 22 anos. Eu era um completo idiota com 22 anos. O Gustavo disse também que ele era um completo idiota com 22 anos. Se você tem mais do que 22 anos, você olha pra trás e pensa o que era você com 22 anos, você vai pensar, eu era um completo idiota. E se você tem 22 anos ou menos e acha que não vai ser o seu caso, quando você estiver perto de 30 anos, pode ter certeza, passou de 30 anos, você pode ter certeza que você vai olhar pra trás e vai falar, eu era um idiota com 22 anos. Eu acho que, no geral... É um aprendizado gigantesco pro Victor Wembanyama. Só vai ajudar ele a melhorar como jogador. E tudo bem, você perde em 5 jogos, você fica triste, de forma muito apertada, alguns momentos ali que você poderia... Você muda algumas coisinhas. Os Knicks venceram em 5 com saldo de 12 pontos. Que é muito baixo um saldo de 12 pontos, né? Foi uma final muito mais apertada do que uma série decidida em 5 sugere. Mas o saldo do Wembanyama nos playoffs é muito positivo. Muito positivo. Ele foi monstruoso. E no jogo 1 contra o Oklahoma City Thunder eu falei, e eu continuo achando. Eu acho que o Wembanyama é o melhor jogador da NBA hoje. Mas nos playoffs tem outras coisas que você precisa aprender. E você só vai aprender com o tempo. E ele vai aprender com o tempo. Mas eu acho que vai ficar um aprendizado muito importante pra ele. Não, com Essas certeza finais. faltou maturidade pro Victor Wembanyama definitivamente em vários momentos dessa série. E se ele tivesse um pouco mais de maturidade, talvez essa série ainda estivesse acontecendo. Isso é fato. Que ele passe pro Stephen Castle foi foi tenebroso. Uma decisão tenebrosa dele. A forma que ele se porta durante a run do New York Knicks no jogo 4
é pra mim constrangedora também, pra um jogador do cacife dele, um jogador que disputou o prêmio de MVP, um jogador que bateu no peito pra falar que era o melhor jogador da liga praticamente. Ele deveria ter aparecido mais, mas é isso que você tá falando, a gente não pode levar para esse lado de questionar mais o que faltou pro Victor Wembanyama ser campeão, ao invés de ressaltar tudo que ele fez para chegar até essa final, né, cara? Venceu o Oklahoma City Thunder daquela forma, venceu o Rudy Gobert daquela forma, depois de ter tido um jogo meio complicado ali. Então, assim, eu não tenho o que falar do Victor Wembanyama nesse sentido, a gente tem que bater palma mesmo. É um dos jogadores que vem para ser um dos melhores da história, se ele continuar nesse ritmo, se ele não tiver um problema grave de lesão na carreira. É o que a gente está falando, é uma questão de amadurecimento e a gente tende a imaginar que ele vai amadurecer. Você mencionou o título do Oklahoma City Thunder de 2012, aliás, marcou o primeiro título do LeBron James, que todo mundo sabe, quem acompanhava o LeBron James naquela época, foi uma virada de chave absurda que o LeBron James dá em 2012 para se tornar esse grande jogador e para ser respeitado como segundo ou até melhor jogador de todos os tempos para muita gente. É, verdade, né? E ele não tinha, o LeBron não tinha 22 anos, né? O LeBron, se não me engano, 27 anos no primeiro título, né? Ele tá muito, assim, na frente, né? É porque na discussão pro Seria GOAT... como a final de 2007 pro LeBron. Bota Sim, aí essa final dele. E ele é o quarto ano do LeBron, esse é o terceiro ano do Wembanyama, sendo que o Wembanyama tem um time bem melhor do que o do LeBron naquela época, né? Só que o problema é que na discussão pra GOAT, Gustavo, não sei se você sabe, chegar na final da NBA e perder é muito pior do que não chegar na final da NBA, né? Se você perde na final de conferência, semifinal de conferência, primeira rodada, tranquilo, de boa. Perdeu na final da NBA, esquece. Você tá cancelado, não pode mais ser o GOAT. Não, não pode. Tem que chegar 6 vezes e ganhar 6 vezes. Se chegar 7 e ganhar 6 não pode. Se chegar Não. 8 e ganhar 7 não vale. Tem que chegar 6 e ganhar 6. Se ganhar 3 seguidas, é melhor se aposentar um ano pra não correr o risco de chegar na final de novo e perder, né? Mas sobre o Wembanyama, você falou sobre a questão a gente falou sobre a questão da maturidade e tal. Mas eu não digo nem... Assim, tem a questão da maturidade, mas também num ponto de saber se dosar ao longo do jogo. Porque claramente nessas finais da NBA era um Wembanyama no primeiro tempo e era um Wembanyama no segundo tempo. Ele não tá acostumado a essa minutagem de playoff, né? E ele é um cara que jogava 29 minutos por jogo na temporada regular, aí agora nas finais da NBA tá jogando 40 minutos por partida, né? E jogos com uma intensidade absurda, né? Muito maior do que é da temporada regular, né? E você vê muitos jogadores da NBA mais veteranos falando que algo que eles aprendem conforme eles vão passando os anos, vão passando os playoffs, é se dosar, é saber ali os momentos do jogo que você consegue se poupar, respirar um pouco. E o Wembanyama, ele não tá no auge fisicamente dele ainda, ele tem 22 anos ainda, e acho que é algo que ele vai precisar. A gente falava muito sobre a questão da força física e tal. Pro Wembanyama, com a altura que ele tem, eu não sei se é tão bom ele ganhar peso, ganhar músculo, porque é assim que muitos pivôs ali perdem mobilidade, e aí começa a ter problema no pé e tal. Mas algo que eu acho que ele precisa trabalhar é realmente melhorar essa resistência dele e também ter a consciência ali e saber se dosar, porque acho que isso se manifesta muito. O erro dele no passe é indefensável, mas é um erro... Aquele passe nas costas do Stephen Castle é um erro muito mais fácil de cometer quando você tá exausto. Quando você tá exausto, você vai cometer mais erros. Quando ele erra os 2 lances livres no final do jogo, acertar lance livre é muito mais difícil quando você tá cansado. E aí, quando ele começa a jogar mais longe da cesta, começa a bater muita bola e arremessar de 3, arremessar de meia distância, é porque ele já não tem a mesma energia pra fazer aquela força que precisa pra chegar na cesta. Então, eu acho que é um ponto de ajuste muito grande do Victor Wembanyama. E é algo que ele só vai aprender e só vai melhorar com os anos mesmo. Não acho que... Não tinha... Essa primeira participação dele nos playoffs acho que não dá pra dizer 10 de 10, porque acho que 10 de 10 seria se ele fosse campeão. 9 de 10. Porque pro cara que tá primeira vez nos playoffs, o cara tá jogando aí, jogou quantos? 100 jogos? O cara que nunca tinha jogado, sei lá, 70 jogos na carreira. É muita coisa. Ele lidou muito bem. Mas você teve essa impressão que vários momentos dessas finais dos Knicks, sim. ele tava sem perna? Com certeza. E, cara, tem que botar uma coisa na balança aqui também pra ser justo, né? O San Antonio Spurs chega muito mais cansado do que o Knicks. Mas Sim. muito mais cansado
Pensando em ter temporada regular, porque temporada regular para esse San Antonio Spurs era o momento de se provar, de entender como é que esse time precisava jogar, de entender o que esse time precisava fazer. Um processo que o Knicks já passou. O Knicks já fez esse caminho, já eliminou o favorito no ano passado, quando jogou contra o Boston Celtics, já tomou aquela virada terrível contra o Indiana Pacers. Então o Knicks já lidou com essas situações, essa bagagem ajuda ainda mais durante a temporada regular a você se dosar, a você entender em que momento você entrega 100% ou não. Tanto que a gente falou aqui que o Knicks teve altos e baixos durante a temporada regular. Mas até mesmo durante os playoffs. Primeiro round, o Knicks teve um jogo a mais que o Spurs, o Knicks foi a 6, o Spurs passou em 5 do Blazers. No segundo round, o Spurs faz 6 jogos absurdos contra o Minnesota Timberwolves, tem uma série dificílima contra o Minnesota Timberwolves, poderia ter perdido ali, assim, uma coisinha ou outra ali, poderia fazer o Minnesota Timberwolves vencer aquela série, faz uma série dificílima contra o Oklahoma City Thunder, vai a 7 jogos, né? Então, assim, chega muito mais cansado que o New York Knicks. O Knicks praticamente fez uma série contra os Sixers e contra o Cleveland Cavaliers para descansar. Fez 2 séries treinos. Em nenhum momento foi ameaçado pelo Cavs, em nenhum momento foi ameaçado pelo Philadelphia 76ers. Isso acaba deixando o time mais cansado, deixando o San Antonio Spurs mais baleado. Eu até dizia que isso poderia ser um ponto que poderia pesar durante a série. E acabou pesando, cara. Eu acho que no final do jogo a gente via sim o San Antonio Spurs, não só o Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs como um todo sem gás. Mas eu acho que vem muito dessa diferença de ritmo que os dois precisaram ter desde o início da temporada. Eu não sei exatamente se naturalmente ele não vai evoluir essa resistência, naturalmente o Victor Wembanyama não vai ter mais fôlego para chegar no final do jogo e não cometer esses erros simples, mas eu acho que a gente tem que colocar na balança também que o San Antonio Spurs chegou muito mais cansado. E assim, um pivô nunca vai ter uma resistência de, tipo, pô, vou jogar 45 minutos, nunca vai ser isso, né? Mas tem que saber se dosar mesmo. Vamos falar sobre o De'Aaron Fox agora, porque é o Felipe Melo 2010. J.R. Smith, talvez. J.R. Smith é o vilão desse time do San Antonio Spurs. Eu tenho um número aqui que choca, Gustavo, pro pessoal ver, que é o contrato do De'Aaron Fox seguindo em frente. De'Aaron Fox ele vai receber uma média de $55 milhões por temporada, que é um contrato que ele assinou na última off-season, que passa a valer nessa próxima temporada. Então, o contrato dele, a renovação, nem começou a valer. Ele foi um desastre. Foi um desastre completo. Era pra ele ser o veterano desse time. E na temporada regular, maior parte da temporada regular, ele foi esse cara. Ele teve uma temporada regular muito boa. Mas nos playoffs, foi um desastre. Desde a lesão dele que ele voltou, ele teve um jogo bom contra o Oklahoma City Thunder. As finais dele foram terríveis. E o San Antonio Spurs, eu acho que chegou num ponto que o San Antonio Spurs tem que ter uma discussão sobre o De'Aaron Fox. Porque claramente esse time funciona muito melhor com o Dylan Harper. E você não quer trocar o cara quando o valor dele nunca esteve mais baixo, mas também eu acho que existe um argumento para dizer que a presença do De'Aaron Fox por si só ela é negativa porque ela freia o desenvolvimento do Dylan Harper e do Stephen Castle. Eu acho que a insistência do Mitch Johnson no De'Aaron Fox, e eu não digo você, tira o De'Aaron Fox do quinto titular, mas jogar mais minutos com o Dylan Harper, ter o Dylan Harper mais vezes com a bola na mão, porque quando ele tinha a bola na mão, as coisas aconteciam no ataque dos Spurs. E ontem eu achei que eu tava tendo um derrame quando o De'Aaron Fox continuou arremessando na reta final. Eu não entendia o que tava acontecendo. Então, o que você faz com o De'Aaron Fox se você é o San Antonio Spurs, Gustavo? É hora de trocar? O que você tá aceitando? É o negócio de vamos desovar o De'Aaron Fox? Ou tem como conseguir alguma coisa por ele? O que você acha que vai ser essa off-season pro San Antonio Spurs e pro De'Aaron Fox? É um cenário muito complicado, cara. É um cenário muito complicado. Igual você falou, são $50 milhões que ele vai receber a partir do próximo contrato, a partir da próxima temporada. Ele já é o maior contrato do San Antonio Spurs.
e vai continuar sendo ao longo dos anos, até que o Victor Wembanyama faça a renovação dele. Se ele continuar no time, se ele seguir nesse contrato, ele vai ser o maior contrato desse time. Cara, é problemático por ele ser o maior contrato desse time, sendo que talvez ele seja o quê? A quinta opção, o quinto melhor jogador do time, olhando hoje. Quais são os cinco jogadores mais importantes do Spurs? Ele é o quarto ou quinto. Ele não é mais do que o É o Stephen quarto, é o Castle, nem do quarto. que o Dylan. É o quarto, pode ser. Então, assim, cara, é complicado porque a competição dele no elenco é como você falou. A presença dele inibe a evolução do Dylan Harper, inibe até a evolução. Vamos falar do Carter Bryant também. Para que o Carter Bryant possa ter mais minutos na próxima temporada, é evidente que você tem que tirar esses minutos de algum lugar. Eu tentaria me desfazer do De'Aaron Fox, sim, cara. Até entendo esse teu lado do valor de mercado dele talvez estar reduzido. Eu não sei, cara. Possivelmente podem ter franquias na NBA que vão olhar pro De'Aaron Fox e falar, pô, ele foi ali aquele veterano que conseguiu segurar a onda em alguns momentos, que conseguiu ser o líder desse time e, pô, acalmar os moleques, acalmar o Stephen Castle, acalmar o Dylan Harper. Eu vejo muito torcedor do Spurs ressaltando isso, como o De'Aaron Fox foi importante para essa maturidade do Stephen Castle, para essa maturidade do Dylan Harper. Cara, a gente vê o Dylan Harper fazendo jogos em final de NBA e parecer que ele era o veterano e o De'Aaron Fox era o calouro, sabe? Mas eu tentaria me desfazer dele, cara. Eu tentaria ir atrás de qualquer opção melhor do que o Luke Cornet pro banco do San Antonio Spurs. Qualquer opção que possa fazer com que o Victor Wembanyama fique fora de quadra mais tempo sem causar tanto prejuízo ao time. Porque, como você falou, o Victor Wembanyama chega cansado na reta final dos jogos, isso foi durante os playoffs inteiro. Muito porque, por exemplo, na série contra o Thunder, você só podia contar com o Luke Cornet durante 8 minutos. Mais do que isso, era um prejuízo irreversível para o San Antonio Spurs praticamente. Na final contra o Knicks, a mesma coisa. Então, eu tentaria, cara, ir atrás de qualquer negócio para trazer um pivô que tenha uma consistência defensiva, pelo menos, para cobrir o buraco que o Victor Wembanyama deixa no time quando sai. E é isso que você falou, o De'Aaron Fox inibe a evolução dos guards do San Antonio Spurs. Você tem um Stephen Castle com 21, Dylan Harper com 20, Carter Bryant com 20, se eu não me engano é isso. Você ainda tem o Devin Vassell também. Eu não vejo sentido na permanência do De'Aaron Fox, tentando me desfazer. Então, eu fiz uma lista aqui de possíveis trocas pro De'Aaron Fox. Porque eu acho que chegou num ponto tão ruim que o San Antonio Spurs, se eles conseguem uma troca neutra pelo De'Aaron Fox, tipo, eles não precisam pagar pra se desfazer do De'Aaron Fox, mas não vão também receber nada de outro mundo pelo De'Aaron Fox, é meio que contratos e é isso, pô, beleza, a gente trocou por você, a gente não sabia que ia ter o Dylan Harper, a gente não sabia que o Dylan Harper ia ser esse absurdo que ele se tornou tão cedo, pô, bola pra frente, não deu certo. Eu acho que o San Antonio Spurs tem que explorar essa possibilidade, se algum time liga pelo De'Aaron Fox. E eu separei aqui 3 times, Gustavo. O primeiro é que também não tem tanto time assim que precisa de armador na NBA e que tem ali o espaço pra pagar tanto dinheiro no De'Aaron Fox, né? São 55 milhões de dólares por temporada. O primeiro que eu pensei foi o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks precisa de um armador. Por mais que o CJ McCollum teve os 2 jogos da vida dele contra o New York Knicks nas finais da NBA, a equipe precisa de um armador. Eu pensei numa combinação de Dyson Daniels e Rhys Shea. E, assim, tem outros detalhes da troca, tem que igualar o contrato e tal, mas, assim, o grosso da troca seria o Dyson Daniels e o Rhys Shea pelo De'Aaron Fox. O que você acharia dessa troca? Ah, cara, é o que eu tô falando assim. O Dyson Daniels ele é um jogador que pode vir do banco, ser aquele defensor que vai vir do banco. Ele não vai ser aquele jogador que vai demandar um volume ofensivo tão grande. Esse é o maior problema do De'Aaron Fox. Ele é um jogador que demanda um volume ofensivo. Né? Desde a época do Sacramento Kings, é um jogador que gosta de ter a bola na mão. Esse é o grande problema pro San Antonio Spurs. Seria interessante essa troca. Eu acho que não seria boa pro Hawks, sinceramente, talvez. Eu conversei com um amigo meu e ele falou assim, não, eu acho que o Spurs teria que colocar uma escolha aqui nessa troca, né? Que é o Não que a gente sei tá se eles falando. se desfariam do Dyson Daniels fácil assim, não. O Ritacheira eles mandam com o maior prazer do mundo. É. Agora, o Dyson Daniels eu tenho minhas dúvidas, cara. É que o Dyson Daniels foi muito mal nos playoffs também, né? Então ele é um cara que tem suas limitações de arremesso e tal. A outra opção que eu pensei aqui é De'Aaron Fox pro Dallas Mavericks pelo Kyrie Irving. O De'Aaron, Não. Não sei, cara. o De'Aaron Fox Quer dizer, rejuvenesce. Ele é mais jovem que o Kyrie Irving.
O Kyrie Irving um contrato mais curto, se eu não me engano. Sei lá, tem muito rumor sobre o Kyrie Irving potencialmente ser trocado pelo Dallas Mavericks. Não sei se eles querem ficar um pouco mais jovens, né? Não que o De'Aaron Fox seja mais jovem, mas ele é uns 4, 5 anos mais jovem que o Kyrie Irving. Pensando nessa fuga do contrato, até que poderia fazer sentido. Eu só não sei se o San Antonio Spurs aceitaria um Kyrie Irving, um cara que tem uma fama de ser um homem bomba no vestiário, um vestiário que tá tão alinhado, tudo tão certinho. Por que você trocaria pelo Kyrie Irving? E eu acho que até que você entra meio nos mesmos problemas, né? Que o Kyrie Irving é um cara... Ele joga bem melhor sem a bola do que o De'Aaron Fox, porque ele é um arremessador muito melhor do que o De'Aaron Fox, mas ele também precisa da bola, né? Só que essa questão dele... Eu acho que ele amadureceu nesse ponto, Gustavo. Faz um tempo que a gente não escuta o Kyrie Irving sendo problemático no vestiário. Outro time que eu pensei, o terceiro time que eu pensei aqui, é o Houston Rockets, que é um time que precisa muito de armador. Aqui eu não sei, acho que teria que ser VanVleet, mais algum contrato pra mandar pro San Antonio Spurs. Eu acho que o VanVleet seria... Eu acho que ele coexistiria bem com esses outros guards do San Antonio Spurs voltando de lesão e tal. E esse time do Houston Rockets mostrou que precisa muito desse guard, num cara criativo e tal. Acho que a questão do arremesso, o De'Aaron Fox não é um grande arremessador, mas se o Houston Rockets estiver desesperado por um armador, é outra possibilidade. Se bem que também tem a questão da rivalidade entre os dois times. Eu não sei se eles trocariam entre eles. Pensando em outro time que tem armador, Minnesota Timberwolves, talvez? Pensei também. É um time que tá precisando bastante, né? Pensei também. É um time que precisa. É um time que tem sido muito apontado no mercado pelo Kyrie Irving, inclusive, né? Então é uma possibilidade também, né? Só que aí é questão do contrato, né? Quem que eles mandam... Bridge, talvez, com o Julius Randle, não sei. Eu não sei se o Minnesota Timberwolves embarcaria nessa também. Acho que Julius Randle por De'Aaron Fox é interessante, porque eu acho que o Julius Randle, ele... Você falou sobre questão de pivô reserva pro San Antonio Spurs. O que eu acho mais importante pra esse time do San Antonio Spurs, eu acho que é ter um ala um ala que tenha força física. Porque, teoricamente, era pra ser o Harrison Barnes, né, o jogador da posição 4, só que ele completamente washed, acabou o Harrison Barnes, pô, baita carreira, acabou o Harrison Barnes. O Julius Randle poderia ser esse cara. Você coloca ele na posição 4 ao lado do Wembanyama, eu acho interessante essa troca, De'Aaron Fox por Julius Randle, eu acho que tem algo aí. Não, dá pra procurar. É que o contrato do Julius Randle é um pouco menor que o do De'Aaron Fox, é uns 35 milhões. Sobraria uns 15 milhões ali residuais, que daria pra acomodar numa troca, com certeza. Seria interessante, realmente, seria um pacote interessante. E pensando aqui nas outras peças do San Antonio Spurs, o Bob Marks, que é um ex-general manager da NBA, que trabalha na ESPN americana, ele sempre posta um resumo depois de cada time é eliminado, né? Então, pra quem tá só escutando, tá na tela aqui esse resumo, né? E o San Antonio Spurs tá numa boa posição financeiramente, né? Tá 161 milhões de dólares a folha salarial deles, né? Que é abaixo da Luxury Tax, né? Então, o time tem bastante espaço na folha salarial. Claro que vai ter que conversar sobre renovação do Victor Wembanyama e tudo mais. O Wembanyama vai ser o máximo e é a extensão mais fácil do mundo, né? Do Wembanyama. Você dá o máximo pra ele e acaba a discussão. A equipe precisa de um ala alto, porque depois que o Julian Champagne deixou de ser o Klay Thompson no auge, como ele foi contra o Oklahoma City Thunder, aí não compensa, porque aí você tem o Wembanyama e 4 jogadores mais baixos. Então acho que a prioridade pro San Antonio Spurs seria essa. O Keldon Johnson é free agent, e ele foi um desastre nos playoffs. Foi o melhor sexto homem da temporada regular, e foi um desastre nos playoffs. E os free agents da equipe são Harrison Barnes, Bismack Biyombo, o Julian Champagne é uma team option que os Spurs vão exercer, vão manter ele, Kelly Olynyk, que essa galera, ninguém muito relevante, ninguém que você tá tentando aí, fazendo de tudo pra renovar, mas acho que é um dos poucos times com dinheiro desse mercado de free agents, e eu acho que eles precisam de alguém que seja esse ala da posição 4. O pessoal vai me xingar. Sabe um cara que eu acharia muito bom pro San Antonio Spurs? Tobias Harris. Cara, é que o contrato dele é uns 40 milhões também, né? Mas como você falou, o San Antonio Spurs tem espaço pra isso. Não, ele é free agent. Como a gente falou, o mau contrato... Ele é free agent? Ele é free agent.
Mas provavelmente ele vai querer um contrato de uns 30 milhões. Não, eu Poderia acho ser que não. mesmo, Não, cara. acho que é Poderia uns ser mesmo. 20 milhões. Mas eu acho que, assim, Você esse acha? tipo de cara que o San Antonio Spurs, na minha opinião, precisa. Eles estão numa posição muito boa ainda, né? Porque você tem Castle e Dylan Harper jogando o que eles jogam e o Wembanyama em contrato de calouro, é uma vantagem financeira absurda. Não, o Dylan Harper e o Carter Bryant, eles só renovam em 2029, se eu não me engano, cara. Sim. É realmente um espaço absurdo que o San Antonio Spurs tem. Cara, vamos ver o que, que o San Antonio Spurs vai fazer. Eu não ficaria surpreso, vou ser bem sincero, não ficaria surpreso se eles mantivessem o De'Aaron Fox, continuassem com o De'Aaron Fox para a próxima temporada, apostassem em mais um ano dele sendo um mentor ali pro Stephen Castle, pro Dylan Harper, pro Carter Bryant, sendo esse cara. Querendo ou não, o De'Aaron Fox já conseguiu liderar um Sacramento Kings para uma segunda posição de conferência, né, cara? Terceira posição, não lembro qual foi exatamente a posição na temporada de 23. Naquele ano ele foi o Clutch Player of the Year, chegou num jogo 7, só não passou naquele jogo 7 contra o Warriors porque o Steph Curry resolveu fazer 50 pontos em Sacramento. Então, ele tem essa bagagem, ele tem essa moral. Em alguns momentos deu pra perceber a importância dele nesse time, mas realmente deixou a desejar. Vamos ver o que, que eles vão fazer, cara. Eu concordo com você. A gente precisa pensar em jogadores que podem aguentar esse tranco para que o Victor Wembanyama não tome tanta porrada. Ou então para que o San Antonio Spurs, com esse combo de guards que conseguem defender e atacar muito bem, eles não sofram tanto contra times que têm alas mais fortes como o Knicks, que tem um Michael Bridges, um Josh Hart, um Odiano Nobe. Muitas vezes o físico do Knicks pesou a favor do Knicks e realmente o San Antonio Spurs tem que remediar isso para a próxima temporada. Mas não me surpreenderia se mantivessem o De'Aaron Fox, fizessem alguns ajustes ali, deixassem os contratos que estão encerrando, que é o Kelly Olynyk, é o Keldon Johnson, igual você falou, o Harrison Barnes também, se eu não me engano, é o último ano de contrato dele. Então, a partir dali, o San Antonio Spurs vai buscar alguns negócios na free agency, não me surpreenderia se não fizessem grandes mudanças também. Gustavo, vou falar um negócio aqui que é único e exclusivamente pra eu botar um corte depois no Instagram, né? Que aí sabe como é que é? Tem que jogar o jogo, né? 1, 2, 3, gravando aqui. Botaram aqui no chat uma opção pro San Antonio Spurs. LeBron James. LeBron James tá no mercado de free agents. Esse cara da posição 4 forte é o cara que traz criação pro time, traz arremesso de 3, traz toda a experiência do mundo. Ninguém tem mais experiência numa quadra de basquete que é a NBA. Ele vem sendo muito ligado ao Golden State Warriors, né? Acho que é o principal time, a permanência nos Lakers também, se falou sobre Cleveland Cavaliers também. Ele é um cara que já elogiou muito o Greg Popovich, eu acho que os dois têm um bom relacionamento. Olhando assim friamente, eu acho que é um encaixe bem interessante. Você bota aqui, você tira o Julian Champagne do time titular e bota o LeBron James. E aí ele poderia ali, não teria aquela responsabilidade de carregar o piano, como ele, em alguns momentos nessa temporada ele teve, né? Nos playoffs contra o Houston Rockets ele teve. Acho que vai acontecer? Não, acho meio que impossível. Mas que seria interessante, seria. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Se o LeBron James for pro San Antonio Spurs e ganhar título, não vai valer pro legado dele, não. Não. Vai ser do Victor Wembanyama. Pode parar. Não vamos ficar ganhando mais título pro LeBron, não. Seria bem interessante. A gente vai falar sobre o LeBron nos episódios do podcast da off-season, né? Que a off-season da NBA não começa agora, porque a gente vai ter draft daqui a 2 semanas. Inclusive, nessa quarta-feira, às 9 da noite, vamos ter um mock draft. A gente vai simular as escolhas da loteria do draft da NBA, então não percam. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo título, né? Meio aquele meme, assim, do cara na televisão. Meio estranho, né? Aquele cara na televisão, assim, com o time no huddle, né? Fica meio isso, né? Aquele meme do Drake, né? O cara acha que tá no time. Mas o que eu posso te dar parabéns, com certeza, é pelo seu trabalho cobrindo a NBA. Eu já falei, não é porque você tá aqui na minha frente. Sempre quando eu posso te elogio, eu acho você um dos caras mais criativos, produtores de conteúdo que tem aqui no Brasil, porque tem muita produção de conteúdo da NBA e em todas as áreas, que é meio, o negócio é moda aqui, vamos fazer a versão da NBA aqui, né? Não tem muita criatividade. E você tem toda a criatividade do mundo e eu sou fã do seu trabalho. Inclusive, reclamei que a sua live demorou a começar ontem na madrugada. Eu tava muito bêbado, cara. Inclusive, eu não lembro do que aconteceu direito no jogo de ontem. Tipo, eu não tenho essa lembrança. Inclusive, o jogo 4, eu sou o cara que assiste o jogo sempre fazendo anotação. Tipo, vou anotando tudo que vai acontecendo durante o jogo pra não esquecer, Eu pra também. conseguir falar tudo mais
regradinho na live. Se eu não tivesse anotado tudo no jogo 4, eu esqueceria tudo, porque a adrenalina foi tão grande no final que, tipo, apaga, a memória apaga, simplesmente. Mas tamo junto, cara. Obrigado demais. Eu também gosto muito do seu trabalho. Quarta-feira estarei, inclusive, acompanhando a live do Mac Mock Draft, porque eu ainda não sei quase nada sobre esse draft. Preciso estudar sobre esse draft. Assim que a temporada acaba, eu tento dar essa virada de chave para entender um pouco melhor a classe dos calouros. E é isso, mano. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre que puder aí, estarei presente aqui no melhor podcast do Brasil. Atrás do Camisa 23, que é amanhã, 11h30 da manhã. Assistam lá no Camisa 23 também. Isso que eu ia perguntar, as lives continuam nessas próximas semanas? Então, a gente vai ter uma live durante o draft, vai ter live amanhã, só que eu vou ser bem sincero, não sei como é que tá nosso cronograma pra essa off-season não. A gente vai encaminhar, vou ficar por dentro disso aí junto com vocês amanhã. Então é isso, Gustavo, muito obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que escutou. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o episódio sobre NFL, programa eu, João Eduardo Dutra, estaremos ao vivo ali na hora do almoço. Depois, na quarta-feira, mock draft da NBA. Não percam meus vídeos sempre lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Um grande abraço a todos